tudo o que pedir, crendo, o recebereis. Olá, meu nome é Charles Araújo e eu quero convidar você a começar comigo uma maratona que nós vamos chamar a Jornada da Nossa Liberdade Financeira. Se você caiu nesse vídeo, você está sendo convidado a iniciar essa jornada e conseguir atravessar desde onde você está até o ponto desejado, que é a sua terra prometida, que é a sua liberdade financeira. E nós vamos estar baseando essa jornada sobre a luz das Escrituras Sagradas, sobre a luz da Bíblia, sobre a fonte inesgotável, porque Deus é isso, Deus que é amor, é a fonte inesgotável de toda a riqueza, de toda a vida, de toda a saúde, de toda a paz, tudo aquilo que o ser humano precisa para ter uma vida maravilhosa. Por isso eu lhe peço, se você de fato deseja ter a liberdade financeira, não só a liberdade financeira, fique conosco até o final do vídeo, não só esse vídeo, porque nós iremos começar uma maratona. Nós não sabemos exato quantos vídeos nós iremos gravar, mas o fato é, nós iremos gravar quantos vídeos forem necessários para lhe produzir o conhecimento e gerar a fé necessária para que você possa estar assim tomando a atitude inicial, e nós vamos dar todo o conhecimento, todo o suporte para que você possa atravessar todos os obstáculos e alcançar a terra prometida. Primeiramente, eu gostaria muito que você imaginasse em sua mente uma pirâmide. Por quê? Esse modelo de pirâmide irá ajudar você a entender a posição em que você está e vai gerar a fé e o conhecimento para que você saia lá de baixo dessa pirâmide, para que você possa alcançar o nível desejado, porque esta é a vontade de Deus para os seus. Eu vos chamei para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, para prosperar em tudo que colocar a vossas mãos. Veja que a vontade de Deus é que os de Deus esteja por cima e não por baixo, seja cabeça e não cauda. Então, a princípio de conversa, eu quero estar conversando com você a respeito dessa pirâmide, baseado lá no povo de Deus no Egito. Você sabe que essas palavras que eu acabei de falar foi dita por Deus para aquele povo, porque aquele povo era o povo primogênito de Deus, e foi Deus que disse para aquele povo que aquele povo seria bendito, aquele povo seria uma bênção, aquele povo seria poderoso na terra, e que aquele povo estaria sempre por cima e não por baixo, que aquele povo seria sempre cabeça e não cauda. Deus disse isso para Abraão, e agora os seus descendentes, os descendentes de Abraão, estavam na terra do Egito, em uma terra estrangeira, aonde o seu líder, no caso Faraó, além de não ser temente a Deus, debochava, desprezava, desrespeitava tanto a Deus como aquele povo. Então aquele povo estava totalmente o oposto das promessas que Deus tinha dirigido para aquele povo. E por que eu estou usando esse termo de pirâmide? Porque este modelo de pirâmide dá para nós entender, você vai ter a revelação, a compreensão do que eu estou falando para você, para que você possa se posicionar e, assim como o povo, deixar de estar embaixo dessa pirâmide e ir para cima dessa pirâmide. Para que Faraó fosse poderoso, tivesse todo o poder em suas mãos e tivesse todas as riquezas, ele só estava porque a quantidade de pessoas que trabalhavam para dar para ele o retorno, o resultado, na verdade o povo trabalhava, e quem colhia o fruto dos trabalhos, ou do trabalho de todo o povo, incluindo o povo de Deus, era Faraó. Então, a ponto dele ficar cada vez mais poderoso, cada vez mais rico, e cada vez que ele ficava mais poderoso, cada vez que ele ficava mais rico, mais ele fazia atrocidade, porque mais poder ele tinha, tanto poder financeiro
como ele causava medo, como ele tinha autoridade. Então, o ponto que eu quero despertar na tua consciência, esse ponto de pirâmide, olha só a inversão e olha só a injustiça. Era o povo que trabalhava de sol a sol. Tudo que aquele povo tinha direito era pão e água, e o desrespeito às injustiças feitas por Faraó. Olha só, o povo trabalhava, era Faraó quem colhia os frutos do trabalho do povo. E tudo que Faraó dava para aquele povo era mais e mais trabalho, mais e mais punições, mais e mais maus tratos, judieza, perversidade, todo tipo de coisa ruim. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que eu estou falando para você? Então o povo estava embaixo, nessa pirâmide. Você sabe que na medida que existe uma pirâmide, a parte de baixo, a massa, era o que mais trabalhava, e, obviamente, a elite de cima, uma minoria da elite de cima, era quem desfrutava. Era assim que o povo estava lá no Egito. E eu repito, aquele povo era o mesmo povo que tinha recebido de Deus uma promessa de estar por cima e não por baixo, de ser cabeça e não cauda, de prosperar em tudo que colocar as mãos. Deus disse para aquele povo que todos que se levantassem contra eles, contra o povo, estavam se levantando contra Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. No caso, Faraó estava amaldiçoando o povo, trazendo o que era mal. O povo dava para Faraó todo o fruto do seu trabalho, e o que recebia em troca? Maus tratos, punições, desrespeito, apenas isso, e pão e água, e nada mais do que isso. Você acha que hoje é diferente? Eu posso lhe afirmar que não é diferente. A massa que trabalha é ela que colhe o menor resultado possível. E aqueles que colhem o fruto, geralmente, é uma elite muito pequena, que colhe os frutos. Por isso, o nosso primeiro diálogo tem que estar em cima dessa questão da pirâmide, para que você possa despertar a consciência e possa enxergar onde você está. Então, veja aquele povo que Deus tinha feito uma promessa para ele. Aquele povo estava por baixo, o contrário do que Deus disse. Aquele povo era cauda, o contrário do que Deus disse. Aquele povo em nada era abençoado, o contrário do que Deus disse. Será que isso também não está acontecendo com você? Você tem uma promessa. E por que mesmo Deus sendo poderoso, tendo prometido para aquele povo estava naquela realidade? Pois é por isso que nós estamos aqui nessa maratona, para que você possa tomar partido na tua vida e reagir. Porque mesmo Deus, sendo todo poderoso e tendo prometido para o povo, foram 430 anos naquela situação e poderia passar vários e vários e vários anos. E o que faltava? O que faltava é exatamente o que nós iremos tratar na jornada, pelo menos a princípio 5 passos. Nós estamos tratando da pirâmide, para que você possa entender que essa figura da pirâmide, ela acontece hoje na vida das pessoas. A maioria das pessoas nem sequer acordaram ou despertaram que eles trabalham, mas são outros que desfrutam do seu trabalho. Dentre as promessas maravilhosas de Deus, existem várias delas que Deus disse: vocês agora irão trabalhar, e não é outro mais que irá desfrutar do fruto do seu trabalho. Ou seja, você irá trabalhar e é você mesmo que irá colher o fruto do seu trabalho, o que estava sendo o oposto lá no caso do povo lá no Egito. Agora, a pergunta que não quer calar: por que Deus permitia? É por isso que nós estamos aqui nessa jornada. Deus permitiu e permitia aquele povo, como pode estar permitindo para você, porque Deus aceita o livre-arbítrio de cada um de nós, inclusive daquele povo. Mesmo aquele povo sabendo que ele tinha uma promessa, mesmo aquele povo sabendo que Deus era todo poderoso,
Mas enquanto aquele povo estava naquele estado de espírito, aceitando estar por baixo daquela pirâmide, mesmo vendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de injustiça, mas eles não, enquanto eles não conseguiram ou não conseguiam reagirem, Deus não podia entrar a favor dele. Nós estamos aqui nessa jornada para dizer para você que com você também é assim. Por isso é necessário que você desperte, é por isso também que nós estamos aqui com esse propósito. Você precisa acordar, você precisa despertar a tua consciência. É preciso que você tenha luz na sua consciência. Porque a realidade que você está, ela é compatível com o teu estado de espírito, com o despertar da sua consciência. Existe um poder extraordinário aí dentro de você. Mas esse poder irá estar adormecido enquanto você aceitar como normal a realidade que você viva, mesmo que seja uma realidade cruel, como era o caso do povo do Egito. O caso do Egito aconteceu de fato, foi um acontecimento real, mas o caso do Egito e todos os outros personagens da Bíblia, elas também são figuras. E este caso do Egito retrata o estado de espírito da massa, da maioria, que aceita como normal uma situação, a sua consciência desperta é iluminada, eles não vão aceitar porque ele vai ver tamanha inversão, tamanha distorção de realidade. E aí, quando você despertar, você vai ver que você não se encaixa mais embaixo nessa pirâmide. Você vai seguir, você vai subir. Então vamos entender mais sobre essa realidade, sobre essa pirâmide, sobre o Egito, sobre o povo de Deus, sobre as promessas e sobre você. Você também tem uma promessa de estar por cima e não por baixo. Jesus, ele disse, eu só vim para que você tenha vida e vida com abundância. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Quanto ao homem a que Deus ama, Deus deu riqueza, Deus deu poder, Deus deu sabedoria, Deus deu saúde para desfrutar do melhor dessa terra. Enquanto essas promessas, o próprio Deus dirigiu essas promessas para você, você vai continuar embaixo da pirâmide enquanto você aceitar como normal. Ele só estava debaixo, na pirâmide, aceitando aquela situação, aceitando o faraó governar sobre eles, porque eles eram muitos, mesmo Deus sendo poderoso, porque o estado de espírito deles estava apagado, adormecido. Eles não conseguiam ver o poder que estava dentro dele e o poder do Deus Todo-Poderoso que tinha assegurado para eles. Eles sabiam da promessa, eles sabiam de qual é salteado. Porém, aquelas promessas estavam adormecidas dentro deles. Que por isso, eles aceitavam, sem reclamarem, a comer apenas pão e água, serem maltratados, ser desrespeitado, ser judiado por Faraó. Tudo estava avesso. Deus disse para aquele povo que ele estaria por cima e não por baixo, que ele estava por cima era Faraó. Deus disse para aquele povo que ele prosperava em tudo que colocava as mãos, eles trabalhavam, quem prosperava era Faraó. E mesmo eles ouvindo falar e sabendo que Deus era todo poderoso, mas eles não reagiam. E enquanto eles não reagissem, permanecia aquela realidade, porque aquela realidade era compatível com o estado de espírito que cada um tinha. Então, quando foi que aquela realidade começou a mudar? Aquela realidade começou a mudar quando um homem chamado Moisés, que também podemos chamar, que também a Bíblia chama de um libertador, se fosse atualizado em nossos dias, poderíamos chamar de um líder, poderíamos chamar de um treinador, de um guia, de um pastor. Então, tudo começou a mudar quando Moisés despertou na consciência daquele povo que eles tinham uma promessa e que Deus estava disponível e que Deus entraria na causa deles
Quando eles quebrassem elo com aquele estado de espírito, saíssem debaixo da pirâmide ou não aceitassem aquela pirâmide. Porque, de certa forma, além deles estar trabalhando para sustentar toda a injustiça de Faraó, todo o luxo de Faraó e toda a atrocidade de Faraó, que por fazer isso eles estavam participando de toda a perversidade, toda a maldade que Faraó estava fazendo. Porque Faraó só era todo poderoso, só era rico pela quantidade de pessoas que trabalhavam e davam para ele o resultado do seu trabalho. Faraó só era poderoso porque o povo que aceitava o domínio sobre eles, então o povo respaldava o poder que Faraó tinha, mesmo Deus sendo todo poderoso. Então, quando Moisés despertou no povo, fez o povo olhar para as promessas de Deus, fez o povo acreditar. A gente sabe que nem todos acreditaram, mas aqueles que acreditaram, a partir do momento que eles confessaram com seus lábios, aceitaram no coração e tomaram a atitude essa que Moisés pediu como sinal de fazer acordo, de fazer aliança com Deus. No exato momento em que eles fizeram isso, que produziram um testemunho, que de fato agora eles não aceitavam mais aquela situação, que de fato agora eles acreditavam em Deus. Quando eles fizeram isso, automaticamente as promessas de Deus voltaram a ser validadas. Eles quebraram o elo com o governo de Faraó e agora Deus, e eles constituíram o Deus Todo-Poderoso como seu Deus, como seu líder. Agora sim, Deus tinha todos os direitos legais para entrar a favor do povo. E foi exatamente o que aconteceu. Você sabe da história. Foram 10 pragas. Em cada uma daquelas pragas tinha como propósito abater a Faraó. Mostrar para Faraó que ele, Faraó, não era quem ele achava que ele era, o Todo-Poderoso. Mostrar para Faraó que aquele povo que estava ali era povo de Deus e que Faraó só usurpou o direito daquele povo, só anulou aquela aliança, o acordo, porque Faraó também sabia. Deus estava mostrando com as pragas que ele, Faraó, só conseguiu fazer aquilo porque o povo anulou a aliança com Deus. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Um dos propósitos dessa maratona é despertar em você e não aceitar mais essa realidade, não aceitar mais essa condição, você não aceita estar por baixo mais. Assim como foi no caso de Moisés, que Deus tirou o povo, que Deus mandou dizer para eles, para o povo, que tinha uma terra que mana leite e mel. Em nossa maratona, a sua terra, você vai firmar um acordo. Você vai quebrar qualquer elo, qualquer acordo, qualquer aliança com esse estado de espírito, desde que você esteja por baixo nessa pirâmide. Você não foi chamado para ser cauda. Você não foi chamado para estar por baixo. Você foi chamado para estar por cima. Você foi chamado para ser cabeça, não cauda. No momento que tu quebrar esse acordo, a tua terra prometida vai ser a liberdade financeira, a jornada da liberdade financeira. Você vai alcançar, porque tudo que o homem pede, o homem recebe. Tudo que busca, encontra. Foi o nosso mestre que disse. Então vamos lá para o Egito. 10 pragas. Em cada uma daquelas pragas, tinha como propósito confundir a Faraó, causar medo em Faraó, mostrar para Faraó que tinha um Deus todo-poderoso que era maior do que o poder de Faraó. A princípio, o propósito de Deus era que o Faraó entendesse na primeira praga para que não fosse precisa as demais pragas, porque quanto menos pragas, menos estrago fazia no Egito. Mas na medida em que Faraó foi endurecendo o coração, que foi sendo, a sua impetulância foi aumentando, a sua arrogância foi aumentando,
Deus foi pesando também mais nas pragas. Você sabe da história. Então a última praga foi a morte dos primogênitos do Egito. Por que a morte dos primogênitos do Egito? Porque aquele povo que Faraó estava matando, e já tinha matado muitos, para Deus era o primogênito de Deus, com o critério que mede será medido. Abraão, eu serei contra todos aqueles que é contra ti. Sê tu uma bênção, Abraão. E aqui a palavra de Deus, uma vez que o povo ativou, se viu ela acontecendo ali no Egito. E depois das 9 pragas, só faltava uma praga. E a próxima praga era a morte dos primogênitos. Então Deus, através e a partir de Moisés, mandou dizer para o povo que cada família matasse um cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro ou do sangue do cordeiro, colocasse na entrada da porta, e cada um deles, naquela noite, já deveria cear, se alimentar do cordeiro, já com as suas bagagens prontas para a partir daí, o povo irá sair. E Moisés disse para o povo, porque à meia-noite o anjo da morte, o anjo poderoso, o anjo que está lutando a favor de vocês, o anjo que irá fazer juízo a favor de vocês, irá passar, irá entrar na casa, irá entrar em todas as casas em que não tiver o sangue, irá matar o primogênito. Isso era necessário para acontecer 2 coisas. Coisa número 1 é cumprir, já que Faraó não estava cedendo, achou que poderia enfrentar a Deus, era a vingança de Deus. E a outra coisa, para fazer o povo acreditar em Deus e começar a levantar, a despertar a sua consciência e erguer o seu estado de espírito, porque durante os 400 e tantos anos, aquele povo já não se sentia mais merecedor de nada. Aquele povo se sentia insignificante, desprezado, não merecedor de nada. Então Deus estava mostrando para o povo o quanto o povo era importante. E que passou-se 40, passou-se 400 e tantos anos, não porque esta era a vontade de Deus, mas porque o povo aceitou, o povo calou, o povo aceitou aquela realidade e Deus não podia fazer nada. Então, exatamente assim como foi falado por Deus através de Moisés, aconteceu à meia-noite. O anjo da morte passou, entrou em cada casa que não tinha o sangue e tirou a vida de cada um dos primogênitos do Egito. Portanto, na casa do povo de Deus que tinha o sangue, ninguém foi afetado. Isso serve para que nós possamos ver que existe uma força, existe um poder trabalhando a favor daqueles que creem. Então, quando isso aconteceu, a Bíblia registra que todo o Egito entrou em pânico. Agora, todo o Egito já estava querendo que o povo de Deus saísse do meio dele. Porque a Bíblia diz que eles ficaram com muito medo, com pavor mesmo. Sabe o que aconteceu? Todo o Egito, para se livrar, para se ver livre do povo de Deus, começaram a dar ouro, prata, bronze e todas as joias, todas as coisas de valor para o Egito. Agora eu lhe pergunto, por que você acha que os egípcios deram? Porque ele foi bonzinho para o povo de Deus? Não. Exatamente por causa do medo. Mas o que de fato estava acontecendo ali era que durante todos os anos em que o povo de Deus trabalhou e não recebeu o que era justo pelo seu trabalho, pelo contrário, o que recebia era pão e água, era taca, era sofrimento, era desonra, era todo tipo de atrocidade. Então o que aconteceu é que Deus agora fez os egípcios pagar todo o atrasado. Eu não posso deixar passar essa oportunidade, essa chave. Com você também será assim. Será que você não parou para pensar, para refletir o porquê que a maioria das pessoas não prosperam na vida? Mesmo pessoas trabalhadoras, a história do Egito, que aconteceu de verdade, mas ela também é uma história alegórica, para que nós possamos aprender essa lição. A maioria das pessoas que trabalham e não prospera,
porque existem faraós que estão roubando, que estão saqueando. E esses faraós, que existem muitos, são os mesmos que oprimem. Existem faraós espirituais, mas existem faraós de carne e osso, nossos dias. São pessoas que por alguma razão estão por cima na pirâmide e mantêm o povo embaixo, tirando vantagem, tirando proveito do trabalho do povo, do trabalho da minoria, do trabalho da maioria. E isso não só pode estar acontecendo com você, como pode continuar acontecendo se você, como povo, aceitar como normal. Pode ter certeza em nossas histórias, nossos antepassados que trabalharam prosperaram pela mesma razão. Mas você pode quebrar o elo com esse passado. Você pode sair debaixo dessa pirâmide. Por isso nós estamos nessa maratona, a jornada da liberdade financeira. Mas vamos focar mais aqui no povo. O povo fez como Moisés mandou. Fizeram uma aliança com o sangue do cordeiro que aponta para Jesus. Tomaram iniciativa de deixar o Egito para trás. Quando eles tomaram iniciativa de deixar o Egito para trás, foi quando o povo deram ouro e prata, e a Bíblia registra, lá em Salmo 105, o verso 27, que Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não havia um fraco sequer, um impotente sequer. Olha que aquele povo passaram quase 600 anos comendo só pão e água. Isso, que a maioria era, que por causa disso a maioria era desnutrido, era fraco. Mas quando eles constituíram Deus como o Senhor deles, como Deus dele, não só Deus fez o povo dar para ele ouro e prata, devolvendo ou pagando, retribuindo os anos de trabalho de escravidão, como também eles se fortaleceram. E agora aquele povo saiu do Egito em direção da terra que mana leite e mel. Aquele povo comia apenas pão e água. E Deus disse para aquele povo sair dali e ir para a terra que mana leite e mel. E o povo obedeceu. Que por causa disso, a princípio, o povo já saiu riquíssimo, como a Bíblia diz. O povo saiu riquíssimo, para você entender que é da vontade de Deus que o seu povo seja rico, que o seu povo seja próspero, que o seu povo seja abençoado. Há muitas pessoas, há muitos cristãos, que por causa de ensinamento errado, o seu estado de espírito está tão embaixo na pirâmide que eles têm até medo de pedir para Deus lhe abençoar financeiramente. Já tem mais de 15 anos que eu comecei a realizar seminário a respeito de finanças. E eu ouço cada coisa, pessoas que vão no seminário e depois fica pedindo perdão para Deus, porque fica com medo que Deus vai zangar para ele, vai olhar para eles com os olhos atravessados, tão somente porque eles foram pedir para Deus abençoar eles financeiramente. Porque, segundo a sua consciência, veja quão deplorável a consciência de muito, o simples fato de pedir para Deus abençoar financeiramente é sinônimo de ausência de espiritualidade, que é sinônimo de avareza, porque o amor ao dinheiro, segundo eles entendem, é a raiz de todos os males da terra. Amor ao dinheiro, criatura, não o dinheiro em si, porque o dinheiro em si, o dinheiro é a moeda de troca. Você não deve servir ao dinheiro, você deve servir a Deus, mas o dinheiro deve lhe servir. Você com dinheiro, você pode proporcionar uma vida mais digna para sua família. Você com dinheiro, você pode investir mais no seu ministério, na sua vida. Você pode fazer o bem muito mais do que, mesmo você sendo uma pessoa do bem, mas você sem dinheiro, você não pode fazer tudo o que você pode fazer com dinheiro. Se alguma pessoa fez alguma coisa errada ou faz alguma coisa errada e usa o dinheiro para isso, a culpa não está no dinheiro. Uma caneta dessa é uma coisa boa, mas uma pessoa com um coração cheio de maldade pode usar uma caneta dessa para fazer o mal para alguém. Mas o problema, o mal não está na caneta, assim como o mal não está no dinheiro. Um carro é uma coisa boa,
Mas uma pessoa pode usar um carro para fazer o mal para outra pessoa. O problema também não está no carro. Assim, o problema não está no dinheiro. Então, voltando para cá, veja que é da vontade de Deus. Deus fez o povo sair com ouro e com prata. E o povo saiu riquíssimo. E agora, no caminho da terra que mana leite e mel, apareceu um grande obstáculo, o Mar Vermelho. E agora? Inclusive Moisés clamou a Deus. E agora, Deus, o que eu posso fazer? Deus apareceu para Moisés e disse: Moisés, o que tu tem nas mãos? Moisés disse: eu tenho um cajado. Ô Moisés, eu te pedi, ou eu te mandei, ou eu te ordenei, para tu pegar o povo e levar só até a beira do mar e esperar que Faraó viesse matar o povo? Ou eu falei para você que eu iria levar o povo para a terra que manda leite e mel? É óbvio que Deus mandou. É óbvio que Deus mandou que Moisés levasse o povo para a terra que manda leite e mel. Mas Moisés temeu, que se entende que é natural. Porém, diante da ordem de Deus, o que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, toca nas águas. Moisés tocou nas águas. O mar se abriu. E quando o mar se abriu, o povo atravessou de pés enxutos. É assim que a Bíblia diz, porque abriu-se caminho no meio do mar. E Deus abriu o caminho no meio do mar e o povo atravessou de pé enxuto. E quando o Faraó que vinha atrás viu que o caminho estava aberto, sabe o que aconteceu? Faraó, ao tentar passar, quando estava no meio do mar, que o povo chegou do outro lado, o mar se fechou. Isso não é brincadeira. Isso não é uma história de carunchinha. Isso foi um fato real. Mas também é um fato que desenrola em nossa consciência. E agora Faraó, que sempre fez o que ele quis fazer com o povo, ele sempre decidia quem ele dava vida, quem ele matava, o que ele fazia. Mas agora, uma vez que aquele povo tinha feito um acordo com Deus, estava debaixo da responsabilidade de Deus, quando ele, Faraó, tentou atravessar, todo o exército de Faraó morreu. O papel de Moisés foi despertar o povo. Então, esse é o papel de um líder, de um guia, de um coach, de um treinador. Agora, perceba, jamais Moisés conseguiria abrir o mar e fechar o mar apenas com sua força. Por isso, eu quero destacar que antes que Moisés fosse ser o treinador do povo, o salvador do povo, ele também precisou de um salvador. Ele também precisou de um líder. Ele também precisou de uma força superior. Porque ele não conseguia abrir o mar vermelho, que não conseguia fechar o mar vermelho, que não conseguia, que não havia força nele para atravessar os obstáculos. Ele jamais conseguia convencer o povo a dar ouro e prata. Porém, antes que Moisés fosse ser o salvador do povo, ele se encontrou com Deus. E aqui eu quero concluir para que você possa entender. Tenha isso aqui revelado. O povo no Egito, escravo de Faraó, dependia de Faraó, porque Faraó era os proprietários da terra. O povo trabalhava e o lucro ia para Faraó. Só sobrava para o povo pão e água. Então, pelo povo depender de Faraó, depender das terras, por o povo estar em um estágio de espírito abatido, não ter força, não ter coragem de enfrentar. Porém, quando Moisés se encontrou com Deus, Deus estava em uma forma de fogo sobre uma sarça. E quando Moisés perguntou: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou. E quando aquele Deus que disse: eu sou, mandou Moisés ir salvar o povo e libertar o povo e falar com Faraó, que ele, Moisés, perguntou: Senhor, eu sou? E quando eu chegar lá dizendo, e eles perguntar quem me mandou, o que eu digo? Diga: eu sou, me enviou a vós. Então aquele Deus que estava lá em forma de fogo foi o mesmo Deus que fez todas as pragas. Foi o mesmo Deus que obrigou os egípcios a dar ouro e prata. Foi o mesmo Deus que abriu o caminho do mar.
E agora aquele mesmo Deus, ao atravessar o mar, aquele mesmo Deus que esteve com Moisés lá na sarça, quando o povo entraram no deserto durante o dia, para que aquele povo não morresse, Deus se transformou em uma nuvem para controlar o calor. E durante a noite, para controlar o frio, Deus se colocou como uma bola de fogo, aquele mesmo fogo que estava falando com Moisés. Veja aqui a revelação, tem aqui a revelação. Agora, além daquele poder daquele Deus estar trabalhando a favor do povo, aquela bola de fogo que agora amparou do sol, que amparou da noite, era de lá que descia maná do céu. Agora o povo não era mais refém de ninguém, nem de faraó, nem de rei nenhum, porque agora ele estava tirando os seus nutrientes da fonte inesgotável. Agora venha cá, o Senhor Jesus, quando ele se referiu à abertura do mar, ele disse que Deus abriu o mar vermelho com seu dedo mindinho. Foi Moisés que abriu o mar, foi Moisés que tocou o cajado, mas Jesus disse que foi Deus. Consegue entender? Quando a consciência de um homem é desperta, que é iluminada, que ele entende que aquela bola de fogo que esteve lá na sarça, que estava apenas ali começando uma trajetória, que o propósito daquela bola de fogo era se tornar um com o homem. Porém, quando Moisés ouviu o eu sou, que ele, o Moisés, tocou na água, para Jesus foi o mesmo que eu sou, porque eu sou e Moisés se tornaram a mesma pessoa. Quando a sua consciência for desperta, que você entender que aquela fonte de onde vem toda a riqueza, toda a substância, é a fonte infinita de riqueza, aquele fogo que esteve na sarça, que esteve amparando o frio, que esteve como nuvem, que tudo aquilo é parte de Deus. Deus dava o seu Espírito como por medida. Que hoje a plenitude, porque habitou em Cristo a plenitude de Deus, que hoje essa plenitude pode estar dentro de você. É quando você alcança a independência financeira. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma coisa maravilhosa demais. Você não fica mais refém de ninguém. Porque agora você não depende de baixo. Você agora não vai estar embaixo na pirâmide trabalhando para se matar para outros colher. Porque agora você subiu, você está em cima e agora você é uma bênção. Abraão, ser tu uma bênção. Abençoarei quem te abençoar. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, eu quero que você coloque aí um alvo, um propósito. Eu vou alcançar a minha liberdade financeira. Então, eu quero que você compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já clique no sininho, clique no todos, para todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. E nós vamos continuar na nossa maratona em rumo à nossa independência financeira. Não abro mão dos meus direitos, é a herança de meu pai. O meu nome consta no testamento, eu sou herdeiro e filho legal. Ninguém desfruta do que é meu, tenho documento em minhas mãos que prova que eu sou o dono dessa benção, fora invasor da minha possessão. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da bênção. E como filho de Deus eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino